Você já deve ter perguntado assim, uma dúvida. Por que aqui no nosso país nós sempre construímos no mesmo formato, utilizando blocos cerâmicos, os bloquinhos menores, o vergalhão de aço, principalmente o 10 milímetros, as coluninhas ali, 4 barras. Por que sempre neste formato? Por que nós não copiamos igual aos americanos? Tenho certeza que essa é uma dúvida que você tem e eu vou explicar na prática para você o porquê, principalmente. Canal Engenharia na Prática. Fala pessoal do canal Engenharia na Prática. Mais uma vez, engenheiro Elber Amo, você está no canal Engenharia na Prática e com muito prazer, hoje nós vamos abordar um assunto que você tenho certeza que tem dúvida. Você já se questionou assim, poxa, por que nós sempre construímos aqui nesse mesmo formato, tijolos, areia, cimento, brita, os vergalhões tradicionais nas construções? Antes eu queria passar duas informações super importantes para você aqui do nosso canal. Você aqui meu seguidor, você inscrito. Nós temos o nosso canal Construindo do Zero, que é um canal que eu lancei no começo do ano, onde neste canal Construindo do Zero, nós abordamos vídeos práticos ali da execução das obras, vídeos direto ali, vídeos curtinhos, onde nós temos os nossos dois cursos também ali para você, o curso Construindo do Zero e o curso Construção de A a Z, ok? Então, é um canal direto, curtinho, com vídeos específicos para que você possa realmente acompanhar a prática direta ali do dia a dia ali das execuções das obras. E a segunda é uma grande oportunidade para você ainda esta semana agora que vai entrar, hoje é domingo, esta semana para você engenheiro, para você engenheira, mesmo arquiteto, arquiteta, eu vou trazer uma grande oportunidade da capacitação em projetos e execução de muros de arrimo. Muros de arrimo na prática. Será um treinamento, a nossa primeira mentoria que você, profissional de engenharia da arquitetura, vai poder participar. Vai ser algo inédito que nós nunca abordamos aqui no canal, não é curso, é um treinamento, é a nossa primeira mentoria que eu vou divulgar na semana para você poder participar. Muros de arrimo na prática. Bom, sem mais delongas, vamos para o nosso vídeo. Essa pergunta você já fez. Poxa, mas por que nós construímos sempre daquele mesmo formato? Como eu disse, areia, cimento, brita, tijolos, geralmente tijolos cerâmicos. E aí nós temos rebocos, por exemplo, a laje convencional, principalmente a laje treliçada. Temos ali os telhados coloniais, ou mesmo telhas de fibrocimento, telhado embutido. Por que sempre esse mesmo formato? Por que nós não copiamos, por exemplo, os americanos, né, que realizam construções diferentes? Então, nesse vídeo aqui, eu vou abordar alguns conceitos, principalmente na realidade do nosso país, e fazer um comparativo com os demais sistemas construtivos que nós temos lá fora e que estão vindo aqui para o nosso país. Vamos falar um pouquinho dos americanos, as construções que são feitas nos Estados Unidos. Você observa aqui, claro, existem lá construções em concreto armado? Sim, ok, concreto armado, concreto protendido, mas o padrão dos americanos é sempre construir, por exemplo, em steel frame e wood frame. Steel frame ali, você sabe, com os perfis, aqueles perfis galvanizados, enfim, e wood frame, madeira. Por que lá os americanos constroem assim? Porque lá existe uma tendência de muitos anos onde eles utilizam esses sistemas de construção. Tanto é que quando você muitas vezes tem aqueles tornados, aqueles furacões,
quando parece que vem, parece que arranca tudo e leva tudo embora. Diferente quando você tem uma construção em concreto armado, que não é bem assim. Pode, de repente, levantar o telhado, mas você não vai levantar uma construção em concreto armado. Então, os americanos, eles sempre seguem, né, na maioria das vezes, o steel frame e o wood frame, que é a construção padrão dos americanos. Inclusive, você que quer saber um pouquinho mais de steel frame, né, se vale a pena realmente construir steel frame, tem um vídeo aqui que eu vou deixar aqui no card para você se realmente vale a pena construir em steel frame. E aí nós trazemos aqui para o nosso país. Qual a condição principal das pessoas? A grande maioria, não vou dizer uma porcentagem exata, acredito eu que de 70% das pessoas, elas têm uma condição menor para realizar grandes construções ou construções com formatos maiores, construções de padrão médio a alto. A grande maioria não tem esta condição. Quando você passa nas rodovias, um exemplo, você passa aqui nas rodovias, você olha geralmente à sua direita, à sua esquerda, você observa aquelas comunidades. E como aquelas comunidades têm as construções ali? Você pode observar, é quase na maioria delas o tijolo cerâmico, as pessoas levantam, tijolo cerâmico, usam colunas ali, quando tem colunas, e geralmente a maioria delas não reboca, elas não usam o emboço ou o reboco. Então, pode observar, quando você está numa rodovia, você vê uma comunidade à sua esquerda e à sua direita, elas constroem sempre o mesmo padrão. É sempre o mesmo padrão. A primeira questão envolvida que nós temos é já uma cultura que vem de muitos anos para cá, que as pessoas acostumaram a esse ritmo de construção. E aí nós temos dois fatores que fazem toda a diferença. O primeiro fator é a condição financeira. Repito, a grande maioria não tem hoje condições de realizar uma construção, de gastar, por exemplo, aí 200, 300, 400, 500, 1 milhão numa construção. As pessoas têm condições limitadas ali, são assalariadas. Então elas têm que construir de forma mais barata dentro da realidade de cada uma delas. O que as pessoas fazem? Elas vão até um material de construção, elas têm lá um terreninho que elas compraram às duras penas ali, pagando parcelado, enfim. Não tem condições de contratar um arquiteto, não tem condições de contratar um engenheiro. Elas vão lá no material de construção, compra lá algumas barras de ferro, compram as treliças e realizam ali, faz ali o baldrame e começa a levantar as paredes, principalmente no quê? Com os tijolos cerâmicos, né? Que são os tijolos mais utilizados e mais em conta também. Então a primeira questão, não ter a condição, é uma condição limitada, e a facilidade, aí é um diferencial grande. Qualquer bairro, por exemplo, tem ali uma loja de materiais de construção e nessa loja você tem areia fina, areia média, você tem brita, brita 0, brita 1, você tem barras de aço, principalmente o vergalhão de 8, de 10 ou de 5, você tem os tijolos cerâmicos, quando não os tijolos de concreto, mas são mais caros. Então existe uma facilidade das pessoas irem até esse material de construção e aos finais de semana irem construindo, levantando as suas casas. E na maioria das vezes, acabam utilizando mesmo as telhas de fibrocimento. E a laje, por exemplo, uma laje muito utilizada, a mais comum, é a laje H8, né, a TR8, também, vãos de 3 metros, vãos de no máximo aí 3,5 metros. Então, o grande motivo, ou os dois grandes motivos, é a questão cultural das pessoas. Eu diria 3 motivos principais. A questão cultural, de nós estarmos construindo dos últimos, acredito eu, dos últimos sempre foi assim, construindo nesse formato, a condição que elas têm e a
facilidade de comprar os materiais, por exemplo, em qualquer material de construção que você tem. Então imagina você, uma família com menor condição, construir em steel frame, ou vai construir em outros sistemas construtivos. Elas não têm condições para isso. Elas têm que construir naquele formato que lhe convém e que, principalmente, né, na prática, falando para você, o bolso delas vai permitir. Então, esse é o motivo principal que nós temos sempre esse formato de construção. Condição das pessoas e sim muito mais barato. Tanto é que elas realizam, geralmente elas pessoas, o que elas fazem? Elas fazem ali o alicerce, né? Ou um baldrame, levantam as paredes, muitas vezes não tem nem mesmo laje, ou quando bate uma laje bem simples, fazem uma cobertura, muitas vezes não tem nem condições de rebocar e já vão morar, que é a situação que elas têm. Elas têm um teto ali, né? Elas conseguem, com as suas famílias, realmente tocar ali a sua vida ali dentro daquela condição. Por isso que nós construímos sempre nesse mesmo formato, como eu disse para você, por essas razões citadas antes. E aqui nos últimos anos, eu não sou um especialista para falar isso, nós estamos tendo, por exemplo, as novas tecnologias que estão chegando, acredito eu, nos últimos 10 anos ou até mais. Quem pode falar com mais propriedade isso é o arquiteto Elton Lira, o arquiteto sustentável. Você que não conhece o canal do arquiteto Elton Lira, né? Recomendo para você aqui o arquiteto sustentável, que fala muito sobre a questão das novas tecnologias. O meu amigo também, o arquiteto Ralph, do canal Planar, que fala muito também dessas novas tecnologias, que são os sistemas construtivos, por exemplo, que nós temos hoje, né? O steel frame já é um pouquinho mais antigo, né? Já está aqui um pouco, mas o steel frame sempre sai, quando você faz um orçamento de steel frame, ele sempre começa com 20% mais caro. Aí nós temos, por exemplo, o sistema ICF, né? Que é um sistema também modular, muito parecido com a alvenaria estrutural. Nós temos também os painéis monolíticos, que tem custos bastante interessantes para você, né? Então, estes sistemas, eles, por exemplo, nós temos construções no sistema de eucalipto, que inclusive estou mostrando algumas imagens para você. Só que esses sistemas, eles, talvez com exceção do painel monolítico, mas esses sistemas, eles são mais caros do que o sistema convencional de concreto armado. Claro que eu sugiro você de construções classe média a alta, você pode se enquadrar nesses padrões desses novos sistemas construtivos. Cabe você a fazer orçamento com os especialistas, repito, painéis monolíticos, ICF, steel frame, com sistemas de eucalipto, vale a pena sempre você fazer esse comparativo de valores. Mas a grande maioria não vai construir com esses sistemas construtivos. Tem algumas casas em EPS, sistemas modulares que acabam barateando, mas aí você precisa consultar e realizar um comparativo de valores entre um sistema tradicional e esse sistema mais sustentável aí com relação principalmente ao EPS. E uma grande economia que eu falo hoje, que faz parte, nós temos vídeo aqui no canal também, que é para falar um pouquinho da alvenaria estrutural, que é um sistema onde você consegue economizar, pelo menos ali no levantar e cobrir, em torno mais ou menos de até 30% no levantar e cobrir. Você economiza com caixaria, você economiza com aço, que é a alvenaria estrutural, que é um sistema interessante. Que inclusive também, vou deixar aqui no card para você o sistema de alvenaria estrutural, que você não utiliza pilares, você não utiliza caixaria e sim os blocos estruturais autoportantes. Só que essas novas tecnologias, elas ainda não atendem a grande maioria. Elas precisam ter custos menores para que as pessoas possam ter alternativas de uma construção. Talvez aí o padrão médio hoje, uma construção de padrão médio, já tenha
a oportunidade dessa alternativa. Mas abaixo de padrão médio não tem oportunidade, vai ter sempre que construir aquele sistema tradicional. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado aqui da nossa abordagem, uma abordagem prática, uma abordagem realista, que é o que o canal Engenharia na Prática faz. Você que gostaria de acrescentar, você que é especialista em sistemas construtivos, você que tem uma outra visão também, por favor, pode deixar aqui nos comentários, é sempre um prazer receber comentários construtivos para melhorar a qualidade aqui das informações do nosso canal. Mais uma vez, repito para você agora, você engenheiro agora, engenheiro arquiteto, semana que vem, grande novidade, uma capacitação em muros de arrimo na prática para você. Pessoal, muito obrigado pela oportunidade e até a próxima.